Olá amigos, graça e paz da parte de Deus nosso Pai. Estamos iniciando neste momento aqui a nossa quinta transmissão do vídeo sobre o Reino de Deus hoje. Gostaria de orar neste momento. Pai, nós oramos e pedimos a Tua bênção, meu Pai querido, sobre a vida de todos os Teus filhos que nesta hora participam dessa transmissão conosco. Pedimos que a Tua bênção seja sobre nós, que o Senhor abra o nosso entendimento para que a gente venha compreender e entender qual seja a Tua vontade, meu Pai. No nome de Jesus Cristo, abençoa-nos, ó Pai, nesse instante, que o Teu nome seja exaltado para a glória de Deus. Amém. Lucas 17, 21 diz: porque o reino de Deus está dentro de vós. Glória a Deus. Nós temos procurado nesses dias falar com os irmãos a respeito do reino de Deus, a respeito do poder de Deus, a respeito da autoridade, a respeito da efetiva realização que Deus está fazendo nesses dias em nosso meio. E hoje nós estaremos falando a respeito da autoridade do reino de Deus. Eu aconselho que você assista aos vídeos anteriores que estão no YouTube ou estão também no Facebook. Assista para que você possa compreender e entender este assunto de uma forma bem eficaz. Hoje nós estaremos falando sobre a autoridade do reino, as bem-aventuranças do reino, a eficácia do reino, a expansão do reino para a dimensão terrena. Hoje é o último dia, nós tentaremos fazer aqui essa transmissão no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A autoridade do reino. Referências de autoridade na Bíblia. Eclesiastes 8, versículo 4 diz: porque a palavra do rei tem autoridade suprema, e quem lhe dirá: que fazes? Nós sabemos que Deus é o Rei Supremo. O Senhor é o Deus Supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Então, tudo que Deus faz, Ele faz de acordo com a autoridade que Ele tem. Nós já falamos acho que é no primeiro vídeo, falamos a respeito do direito que Deus tem de governar sobre todos os seres que existem, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Então, Deus é o Deus Supremo e Ele tem a autoridade suprema sobre o reino. A autoridade de Deus, ela é incontestável, não se pode contestar. Romanos, capítulo 9, versículo 20, o apóstolo Paulo, ele fala o seguinte: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Então a autoridade de Deus, ela é incontestável. Deus é o supremo governador de todas as coisas que existem. Ele é o supremo rei. Agora Deus veio à terra, na pessoa de Jesus Cristo. E quando Ele veio à terra, num corpo humano, Ele demonstrou e ensinou sobre a autoridade do reino. Ele ensinou sobre a autoridade, sobre o ensino, Ele demonstrou a autoridade sobre o ensino. Ele demonstrou a autoridade sobre os demônios. Ele demonstrou a autoridade sobre as doenças e os males que assolam o homem. E ele demonstrou a autoridade sobre o destino eterno dos homens. Isso tudo a gente vai ver nos próximos slides. Primeiro, a autoridade sobre o ensino da doutrina de Deus no reino. Em Mateus capítulo 7, versículo 29, diz: porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas.
A gente já falou algumas vezes sobre isso, que Jesus ensinava como autoridade, porque Jesus não era hipócrita, ele falava exatamente aquilo que ele vivia, né? Já os escribas e fariseus eram diferentes, eles não tinham a autoridade por causa da hipocrisia que existia neles. Então, se você é um cidadão do reino e quer ter autoridade sobre o ensino da doutrina de Deus no reino, então temos que viver uma vida sem hipocrisia. Segundo, autoridade sobre os espíritos malignos. Em Marcos 1:27 diz: todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isso? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então Jesus demonstrou autoridade sobre os espíritos imundos. Terceiro, autoridade sobre o pecado e sobre as enfermidades e sobre todos os males que assolam e afetam a natureza humana. Mateus 9, versículo 6 diz: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados. Então ele está dizendo: olha, eu tenho autoridade para perdoar pecados. Ele disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Aqui Jesus demonstra a autoridade para perdoar os pecados e para curar as enfermidades. Isso quando ele veio em corpo humano sobre a terra. Mateus 9, versículo 8 fala: vendo isso, né, porque nesse fato que aconteceu aí, que nós citamos anteriormente, era um fato de um paralítico. Jesus perdoou o pecado dele e falou para ele levantar e ir para casa, e o homem se levantou, pegou a cama que estava deitado e foi. Então a multidão, vendo isso, possuído de temor, glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens. Vimos que Jesus demonstrou neste ato a sua autoridade sobre o pecado e sobre a enfermidade. Toda essa demonstração de autoridade é sinal da chegada do reino de Deus e da queda do império do maligno entre os homens. Mateus 12, versículo 28 diz: se porém eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Glória a Deus. Então você vê que Jesus está falando: olha, eu expulsei demônio, eu curei a enfermidade pelo Espírito de Deus. E isso a gente viu na semana passada, quando se fala do poder de Deus no reino. Hoje estamos falando da autoridade de Deus no reino. Jesus falou que certamente isso acontecia porque é chegado o reino de Deus sobre vós. Primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 8, diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, essa demonstração de autoridade foi feita para destruir as obras do diabo. O diabo, ele fez uma obra sobre a vida do ser humano. Ele exerceu poder, exerceu autoridade sobre a vida de todos os seres humanos, não é? Ele tomou os reinos dos seres humanos. A parte do reino de Deus que havia sido entregue aos homens, o diabo usurpou. Então, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Glória a Deus. João, no capítulo 17, versículo 2, diz o seguinte:
Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deram. Em Atos 4,12 diz: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então Jesus tem autoridade sobre toda a carne, a fim de conceder a vida eterna. Não existe outro homem que tenha a autoridade de conceder a vida eterna. Não existe outro nome que tenha a autoridade de conceder a vida eterna. Somente Jesus Cristo tem essa autoridade. Então, se a gente relembrar aqui, Jesus, ele veio demonstrando autoridade sobre o ensino da doutrina do reino de Deus, veio demonstrando autoridade sobre os demônios que atuam no reino de Deus, que foi entregue aos homens. Ele veio demonstrando autoridade sobre as doenças que assolam a vida dos homens. Ele veio demonstrando autoridade para conceder, para mudar o destino eterno do homem. Ele teve autoridade para conceder vida eterna a todos os homens que se entregam a ele. Jesus demonstrou, ensinou e depois ele foi para o Pai. Ele entregou à igreja o exercício do governo do reino de Deus na terra. Veja o que ele diz no capítulo 20, versículo 21 do livro de João, do Evangelho, segundo o apóstolo João. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E a gente pergunta, para que Jesus foi enviado à terra? Nós vimos alguns versículos atrás, não é? Que ele foi enviado à terra para exercer autoridade sobre o diabo, sobre o mundo, sobre as mazelas que afetam a vida do ser humano. Então, eu pergunto novamente, para que Jesus foi enviado à terra? E responde: para exercer a autoridade e o poder de Deus na terra, o poder do reino de Deus na terra. Aleluia! Foi para isso que o Filho do Homem se manifestou. Por esse motivo, Jesus ensinou que nós também podemos exercer a autoridade. Vimos no versículo anterior, no slide anterior, que Jesus falou: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês também. Ele nos ensinou a curar a enfermidade. Ele chamou os discípulos. No livro de Mateus, versículo 1 do capítulo 10, Mateus registrou o seguinte: que tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, para os expulsar e para curar toda sorte de doença ou enfermidade. Veja, a autoridade que estava sobre Jesus, ele delegou aos seus discípulos. Jesus também deu autoridade para expulsar os demônios. Lucas 10, versículo 19 diz: eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Veja bem, Jesus deu autoridade para curar as enfermidades. Jesus deu autoridade para pisar serpente, escorpião e todo o poder do inimigo. Então Satanás ainda exerce poder e autoridade sobre algumas pessoas, mas aqueles que pertencem a Jesus, eles não estão mais debaixo da autoridade de Satanás. Eles têm autoridade sobre ele.
E Jesus também deu aos homens, a igreja, que é o reino de Deus na terra. Se você ver o vídeo 3, se você observar o vídeo 3, você vai entender o que eu estou falando. Jesus deu aos homens a autoridade para perdoar os pecados. Em João capítulo 20, versículo 23, ele diz: se de alguns perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Se los retiverdes, serão retidos. Então temos também autoridade. A mesma autoridade que o Senhor teve quando caminhou na terra como homem comum. Ele operou tudo pelo poder do Espírito Santo. Ele deu esse Espírito a nós, para que a gente faça a mesma obra, a mesma coisa que ele fez. E ele ousou dizer que maiores obras nós faremos. Aleluia! Se você crê nessa palavra. Jesus também nos deu a autoridade para salvar os pecadores. Judas, que era um irmão do Senhor, ele escreveu no capítulo 1, versículo 22: e apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tendo deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Em Mateus 28:18, Jesus aproximou e falou: toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Ide, portanto. Então a gente pode ir e salvar pessoas. Nós fizemos uma série sobre a nossa responsabilidade de pregarmos o evangelho do reino de Deus. Nós temos essa autoridade. Algumas pessoas não compreendem, não entendem, mas a autoridade foi dada à igreja. Não há como o homem ir a Jesus Cristo se não for através da pregação do evangelho. Veja bem o que Paulo disse: nós temos autoridade para salvar pecadores. Assim como Jesus, quando veio, tinha autoridade. Quando eu falo Jesus, o Cristo, o homem, o Jesus histórico, ele tinha autoridade para perdoar os pecados, e esta autoridade ele deu. Nós não temos a autoridade de Jesus como o Filho, como o Deus, porque isso só compete a ele. Só ele tem essa autoridade de ser como Deus. Nós não temos. Mas nós temos a autoridade de, como homem, a autoridade delegada por ele nós temos. Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo 14. Como, pois, invocarão aqueles em quem não creram? E continua: e como crerão naquele de quem não ouviram? Agora vem o texto que nos interessa. E como ouvirão se não há quem pregue? Então a pessoa, ela vai ser salva através da pregação. O Senhor falou que a pessoa precisa invocar o nome do Senhor para ser salvo. Mas ele só vai poder invocar depois que ele crer. E ele só vai crer depois que ele ouvir. E ele só vai ouvir se alguém pregar para ele. Então nós temos autoridade dada por Jesus para salvar pecadores. Não tenha, meu irmão, medo, não tenha receio de exercer o domínio do reino, porque o reino está sobre a sua vida. A autoridade do reino está em você, e você tem toda essa autoridade para curar as enfermidades, para libertar as pessoas dos demônios e para salvar os pecadores. Aleluia! Na semana passada eu falei que um dos problemas que as pessoas têm é que elas esquecem que elas são chamadas para ser um reino de sacerdote. E a pessoa somente chama de sacerdote o pastor ou o padre. Na verdade, sacerdote é aquele que nasceu de Deus, que nasceu de novo, que entregou a vida para Jesus. Então você precisa viver uma vida de sacerdote para que você possa exercer a autoridade do reino.
Na manifestação visível do reino de Deus, quando Jesus voltar, nós teremos também a autoridade sobre as nações. Em Apocalipse 11, versículo 15 diz: E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes, que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 26, Jesus fala para a igreja o seguinte: Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Veja bem, vai vir um dia em que os reinos deste mundo serão visivelmente entregues ao Senhor Jesus. E ele diz que aquele que vencer com ele, ele vai também dar autoridade sobre essas nações. Lucas 19, versículo 17 fala: Respondeu-lhe o Senhor, quando ele está falando sobre a parábola das minas: Muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Nesta parábola, Jesus fala sobre a autoridade que ele vai dar ao servo dele, para dominar sobre cidades. Agora nós vamos falar sobre as bem-aventuranças do reino. Nós vamos ver algumas referências de bem-aventuranças na Bíblia. A primeira bem-aventurança que nós iremos ver é: Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5, versículo 3. Nós vamos, a partir de agora, ler algumas referências sobre a bem-aventurança no reino de Deus. Deus... Ixi, esse aqui é do outro. Vamos ver aqui. De quem é o reino de Deus? Jesus, no Lucas 6, versículo 20, fala: Olhando para seus discípulos, começou a dizer: Bem-aventurados os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Os irmãos, na semana passada, eu expliquei bem em que sentido essa palavra aparece. Pobres, porque vosso é o reino de Deus. Lucas 6, 21 diz: Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis farto. Bem-aventurado vós que agora chorais, porque vós rireis. A bem-aventurança do reino é que nós, que hoje passamos por dificuldades ou aperto, mesmo tendo o reino dentro de nós, nós teremos a bem-aventurança física, não é? Terá fartura física, terá alegria física. Na verdade, a alegria é um estado da presença do Espírito dentro de nós, mas aqui está falando de riso. Riso por causa de situação. Lucas 6, 22 fala: Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos ultrajarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Veja bem, hoje existem muitos que estão sendo odiados, estão sendo expulsos da companhia de pessoas, são ultrajados, envergonhados, injuriados, são rejeitados por causa do nome do Senhor. Então o Senhor está falando: olha, esta é uma das bem-aventuranças do reino. Você é bem-aventurado, meu irmão, se você é um cidadão do reino, mas que está sofrendo todas essas injustiças. Lucas 11, 28, ele fala: Mas ele respondeu: Antes bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra de Deus e a observam. Se você é um cidadão do reino, você é bem-aventurado por ouvir a palavra e a observar. Se você não observa a palavra, então você não é um cidadão do reino. Lucas 12, 37 diz: Bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor achar vigiando quando vier. Em verdade vos digo que ele se cingirá, o Senhor se cingirá, e os fará sentar à mesa, e chegando-se, os
servirá. Veja bem, é uma das bem-aventuranças do reino, é que ele vai ser servido por nada mais, nada menos do que Jesus. Glória a Deus. Viu? Você é um cidadão do reino? Vigia. Viva uma vida em vigilância. Não viva conforme as outras pessoas. No mundo que não tem consciência de Deus, vivem. João 13:17 diz: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticar. Veja bem, você é um cidadão do reino e está tendo consciência daquilo que Deus ensina. Então, meu irmão, viva uma vida de prática da palavra. Se você é um cidadão do reino, você é bem-aventurado por praticar a palavra. As pessoas não praticam porque não conhecem, porque não sabem, porque vivem no império das trevas. Mas se você vive no reino de Deus, se você tem o reino de Deus dentro de você, então pratique a palavra, serás bem-aventurado. João 20:29 diz: disse-lhe Jesus: creste porque me viste? Bem-aventurados que não viram e creram. Então, bem-aventurado é aquele que creu no Senhor. Aleluia. Romanos 4:7 diz: bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujo pecado são cobertos. Se você é um cidadão do reino, os seus pecados são cobertos, as suas iniquidades são perdoadas e você é um bem-aventurado. Se você é um cidadão do reino, bem-aventurado se você padecer por causa da justiça. Bem-aventurados sois. Não tema as ameaças e nem fique perturbado. Viu? Se você está padecendo porque é uma pessoa justa, seja bem-aventurado, porque você é um cidadão do reino. Primeira carta de Pedro 4,14 fala: se sois vituperados pelo nome de Cristo, tá? Vituperados é envergonhado, injuriado pelo nome de Cristo, bem-aventurados sois, porque o Espírito da glória e de Deus repousa sobre vós. Glória a Deus. Se você é um cidadão do reino e é envergonhado, as pessoas riem de você porque você crê em Jesus, então você é bem-aventurado. Esta é uma bem-aventurança do reino. Apocalipse 1:3 diz: bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados que ouve as palavras da profecia e que guardam as coisas que nela estão escritas. Se você é um cidadão do reino, você é bem-aventurado, porque você lê e você ouve as palavras de Deus e guarda as coisas que nela está escrita. Cidadão do reino, bem-aventurado. Apocalipse 14:13 diz: ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos, porque as suas obras os acompanham. Vocês já viram ditado que as pessoas falam: deste mundo não se leva a nada? Na verdade, se você é um cidadão do reino de Deus e você, quando você morrer, você vai descansar dos seus trabalhos e as suas obras te acompanharão, porque o Senhor vai te recompensar ela depois que você for ressuscitado. Glória a Deus. Bem-aventurado cidadão do reino. Isso é só para o cidadão do reino, hein, gente? Apocalipse 19:9, disse ele: bem-aventurado os que têm sido chamados à ceia da boda do Cordeiro. Glória a Deus. Somente vai participar da festa de casamento do Cordeiro aquele que é cidadão do reino de Deus. Quem não é cidadão do reino de Deus ficará de fora das bodas do Cordeiro, no dia do casamento de Jesus com a igreja. Vai ser a grande festa. Você é bem-aventurado se você é cidadão do reino, porque vocês têm sido chamados para participar. Apocalipse 22, versículo 14: bem-aventurados que lavam as suas vestiduras, para que tenha direito de se chegar à árvore da vida, e para que entre pela cidade, para que entre pelas portas na cidade. Essa cidade é a cidade da Nova Jerusalém. Se você é um cidadão do reino, você tem a bem-aventurança de lavar as suas vestes.
E você tem o direito de chegar na árvore da vida e entrar na cidade da Nova Jerusalém. Você encontra lá no Apocalipse que ficarão de fora muita gente, mas seu cidadão do reino entrará. Por isso ele é bem-aventurado. Glória a Deus. Vamos falar também agora sobre a expansão do reino em toda a terra. Isso para a gente encerrar o assunto do reino de Deus. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Irmãos, vai chegar o momento em que Jesus Cristo, nosso amado Salvador, o nosso Senhor, Ele vai entregar o reino ao Pai. Graças a Deus. Nós vimos já na semana passada como vai acontecer conosco, que somos hoje cidadão do reino e que somos estrangeiros nesta terra. Nós teremos o nosso corpo transformado para ser semelhante ao corpo da sua glória. O de Satanás será preso. Os demônios serão completamente destruídos. E Deus receberá da mão de Jesus Cristo o reino que Deus entregou para Adão. E Adão perdeu. Jesus Cristo veio, tomou e nos entregou. E naquele dia ele vai entregar ao Pai. Aleluia! Eu quero que você faça parte deste dia, meu querido, quando Jesus Cristo, o Filho, se sujeitará ao Pai, para que Deus seja tudo em todos. Nós, então, quando oramos, venha o teu reino, nós demonstramos a intenção de que o governo de Deus encha a terra, assim como o céu é preenchido pelo governo de Deus. Vai chegar o dia em que o usurpador será lançado no lago de fogo, junto com todos os seus apoiadores. Nesse dia vai se cumprir a oração que nós fizemos: venha ao teu reino e seja feita a tua vontade. Glória a Deus. Enquanto isso não acontece aqui na terra, vamos viver como embaixadores do reino que já está aqui, mas que agora opera apenas dentro de nós. Vamos fazer isso, queridos? Vamos viver o reino de Deus hoje? Nós estamos então terminando a nossa transmissão, terminando esse estudo. É um estudo que não é conclusivo, porque você vai pegar os versículos e você vai pegar todo o estudo. Se você puder, pega um caderno, anote, pegue o primeiro vídeo, o segundo, o terceiro, estude, para que você tenha consciência. O nosso objetivo não é te fazer perito nisto, mas é te fazer consciente de que você é um cidadão do reino e que você vive o reino de Deus hoje. E o poder de Deus, e a autoridade de Deus, e as bem-aventuranças de Deus estão se cumprindo em tua vida hoje. Reino de Deus hoje. Amém? Deus abençoe. Nós oramos e pedimos ao Pai que, em nome de Jesus Cristo, abra o entendimento de cada um, para que possam compreender e entender a extensão do teu reino em nossas vidas. Toma seu povo em tuas mãos. Eu te agradeço, Deus, no nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe, querido, e fique na paz. Amém.